A Delegacia de Estelionato saiu às ruas hoje. A Polícia Civil foi fazer uma operação para localizar e prender pessoas que estão envolvidas com desvios de cargas. E desvios, amigo, não é de coisinha pouca não, viu? Desvios milionários. O delegado da Estelionatos, doutor Edgar Soriani, com ordens judiciais, pegou seus policiais, juntou policiais também de outras delegacias para que ele pudesse então dar cumprimento a essas determinações. Essa operação do ano passado visou desmantelar 2 núcleos que aplicavam desvios de carga por todo o país, mas os mentores intelectuais, os chefes dessas organizações criminosas eram e são de Londrina. Nessa primeira etapa conseguimos prender os autores intelectuais, mas na continuidade das investigações, principalmente nas provas coletadas com os mandados de busca, percebemos que havia mais indivíduos vinculados a essa organização. E não só isso. Após essa operação no final do ano passado, até recentemente, nós detectamos 15 desvios de carga que somam mais de 2 milhões de reais em cargas desviadas por todo o país. Como as delegacias de todas as cidades, os estados não são interligados, há dificuldade de você descobrir qual é a carga que foi desviada ou aonde foi desviado. No Paraná a gente tem acesso a todos os boletins de ocorrência, mas os outros estados há uma dificuldade. Então, com nossa investigação foram 15 desvios, mais de 2 milhões de reais. E os caminhões utilizados nós identificamos e conseguimos pedir o arresto agora. Na primeira operação foram 16. Nessa operação foram 26 caminhões que totalizam mais de 5 milhões em bens que são bloqueados desses indivíduos e agora eles não vão conseguir repassar para outras empresas e continuar aplicando golpe com esses caminhões. Então, são 26 caminhões arrestados, são 16 mandados de busca em endereços dos motoristas, das pessoas que criaram empresas e dos criminosos, sendo que 2 deles já estão presos, mas vão ter mais 2 prisões cumpridas contra eles. A esposa de um deles, que morava num condomínio de luxo, novamente foi visitada na data de hoje, onde foi apreendido novamente seu celular, porque ela é a que movimenta as contas bancárias, porque não é só o desvio de carga. Eles recebem também pelo frete antecipado, que não vai ser dado destinação à carga. E o mais importante disso, ainda a quebra dos celulares apreendidos na primeira operação não ficou pronta. Então ainda há os receptadores da carga que eventualmente poderão ser identificados e presos. Então ainda há uma investigação em andamento. É um crime muito complexo, porque o estelionato, primeiro, a capitulação desse crime, muitos capitulam como furto, muitos capitulam como estelionato e outros como apropriação. E depende daí da competência para apurar se é onde carregou a carga, se é onde é a residência da vítima. E aí nós detectamos que, como há essa dúvida, ninguém apura esses crimes. Então eles vêm impunemente desde o ano de 2020 aplicando esses desvios, sendo que os 3 principais integrantes já foram investigados em Presidente Prudente por organização criminosa, só não foram presos porque a investigação de lá demorou 2 anos e meio para se chegar a um destino. Nós aqui conseguimos acelerar esse processo porque pegamos parte dessa investigação em andamento e o núcleo dessa organização criminosa é de Londrina, o que possibilitou essa mega operação. Infelizmente foram pedidos cautelares, mais prisões, mas o judiciário entendeu que às vezes é só um motorista que desviou uma carga, só que uma carga, por exemplo, de R$500 mil. Para um desvio é pouco por um crime que não tem violência nem grave ameaça, mas ele faz parte de uma organização criminosa, fez um boletim de ocorrência fraudulento e lesou uma pessoa em mais de R$500 mil. Só que, infelizmente, o judiciário tem um entendimento, que não é um entendimento nosso, para nós, pelo menos tinha que sair 22 mandados de prisão. Cada pessoa que é membro dessa organização criminosa deveria ter sido preso hoje, mas esse, infelizmente, não foi o que restou entendido pelo judiciário, mas, pelo menos, uma busca em sua residência. O celular apreendido é uma resposta, não é satisfatória, mas, pelo menos, é o início de uma investigação que ainda pode levar esses criminosos à prisão. Ou seja, a polícia está incomodando e eles acabam se manifestando, né, tentando mudar até a rotina deles, né?
Na primeira operação, nós fomos numa casa, num condomínio de alto padrão aqui de Londrina, onde 2 dos 3 indivíduos dessa organização moravam, que é padrasto e a mãe dele. Hoje eles já não moram mais no mesmo local, estão morando em uma outra residência. Na época, eu me assustei que tinha uma máquina de contar dinheiro na casa deles. Com isso, só em veículos apreendidos desses indivíduos, né, arrestados, soma aí mais de 5 milhões em prejuízo que ele vai ter. Então, a gente tenta, se não com a liberdade cerceada desses indivíduos, pelo menos tirar o dinheiro, o patrimônio desses criminosos para que, primeiro, ressarçam as vítimas. Segundo, parem de delinquir ou aplicar crimes. Então, o apoio da 10ª Subdivisão foi fundamental, porque foram mais de 50 policiais, uma operação muito bem organizada, que visa dar um basta nesses desvios de carga, não só em Londrina, como no país todo. O balanço ainda da investigação, cada hora são várias residências, inclusive falta chegar um dos conduzidos que foi preso, outros 2 já estão custodiados na penitenciária, será dado cumprimento a esse mandado também. Foi colocado uma tornozeleira eletrônica, que a moça já estava com tornozeleira, voltou a reincidir na conduta criminosa e recebeu novamente a penalidade por mais outra tornozeleira. Daqui a pouco não vai nem sobrar espaço no corpo dela para tanta tornozeleira, mas essas são as diligências. Aí o material apreendido e encaminhado por cada equipe depois vai ser verificado. Mas, em regra, o básico é o celular, que é a nossa fonte de investigação e é onde consta o contato do motorista, para quem ele desviou, e se tudo der certo, a gente vai descobrir quem está receptando essas cargas e punir esses criminosos numa próxima etapa. A Polícia Civil, nesta operação, correu atrás de indivíduos de uma quadrilha que tinha a incumbência de não só desviar cargas, mas também de contratar fretes. Eles faziam de conta que iam fazer um frete e, na verdade, estavam roubando a carga da pessoa. O prejuízo é milionário e a chefia da subdivisão policial determinou em ajuda, porque você sabe que todas as delegacias nossas são delegacias que têm poucos policiais investigando, né, amigo? Infelizmente, a Polícia Civil está carecendo em muito de gente para trabalhar na Polícia Civil. Como não é feito concurso, eles têm que ir se desdobrando. Então, o que faz? O delegado da estelionatos tem que juntar policiais de diversas outras delegacias para poder fazer uma operação dessas. Doutor Fernando Amarantino, é um desdobramento da operação carga pesada e essa segunda operação com sucesso. Exatamente. No ano passado, a Delegacia de Estelionatos desenvolveu a primeira fase da operação carga pesada. Tivemos algumas diligências com as quais nós conseguimos alguns elementos informativos que possibilitaram que a delegacia pudesse avançar nas investigações. Foram feitas representações junto ao Poder Judiciário e hoje nós, em uma operação envolvendo diversos policiais da 10ª Subdivisão, nós saímos às ruas para cumprir 16 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de medidas cautelares, seja de prisão, seja de colocação de tornozeleira. É um trabalho extremamente complexo, porque ele envolve desvio de cargas. Desvio de carga envolve várias pessoas, envolve vários estados, envolve várias ações para que ele possa executar o delito, né? A pessoa tem que falsificar documentos, ela tem que abrir empresas, ela tem que contratar caminhoneiros para que façam parte dessas ações criminosas, ela tem que desviar a carga, tem que falsificar boletins de ocorrência. Essa investigação torna-se extremamente complexa, não só pela natureza do crime em si, mas também por envolver diversos municípios e até mesmo diversos estados. É uma quadrilha especializada com ramificação aqui mesmo em Londrina? O chefe é daqui, já tem uma base? Sim, as investigações ainda avançam. O pessoal é daqui de Londrina, né? Os alvos foram cumpridos aqui, mas ramificações, porque a desvio de cargas, o roubo de cargas, comumente envolve vários estados. Então tem uma célula aqui, tem outra célula em São Paulo e à medida em que a gente avança nas investigações, cada vez que a gente cumpre um mandado de busca desse, a gente objetivo é encontrar elementos informativos que a gente possa avançar, seja com matéria de tecnologia, seja encontrando uma materialidade, um documento de um caminhão, um documento falsificado, um boletim de ocorrência registrado com falsidade ideológica, a pessoa forja dizendo que perdeu o documento. Isso vai fazendo com que a Delegacia de Estelionatos consiga avançar cada vez mais, mas essa célula hoje, principalmente atuando dentro de Londrina.